o Bitcoin poderia cair para menos de 70 mil dólares nos próximos dias? Essa é uma pergunta que eu tenho mais recebido por aqui. Muita gente vendo vários posts e notícias por aí, principalmente falando do aumento de juros pelo Banco Central japonês, que historicamente, pelo menos nas ocasiões recentes, quando isso aconteceu, fez com que o Bitcoin caísse ali 25%, 30%, e se a gente calcular a partir dos patamares atuais, isso miraria um BTC por volta lá dos 70 mil, 60 mil dólares, e muita gente fica em pânico com isso. Então vamos esclarecer o que está realmente acontecendo e para onde a gente deveria olhar se isso realmente é o que importa. Como eu sempre falo para vocês, assim como lá no corte de juros americano, só um corte isolado, só um dado isolado não faz a história toda, o corte de juros, o aumento de juros nesse caso, no Banco Central japonês, também não é toda a história. De fato, quando a gente teve algumas medidas recentes aqui, como no começo desse ano, no meio do ano passado, a gente teve uma correção forte do Bitcoin, mas também existem outros fatores envolvidos. Assim como em março do ano passado a gente teve o Bitcoin corrigido antes do Banco Central japonês subir juros e depois ele voltou a subir. Então, um evento isolado não define a história, né, o filme completo. Isso é a foto e não o filme. E vamos lembrar, como eu sempre falo para vocês, que existem outros dois vetores ainda mais importantes de demanda ou de oferta que vão determinar para onde o Bitcoin vai. Se a gente olhar graficamente, o Bitcoin está numa tendência de queda ainda nesse curto prazo, por conta dessa correção que vem desde lá o topo dos 126 mil dólares, e o que vai mudar esse jogo, ou vai fazer o Bitcoin continuar caindo, para mim é principalmente a dinâmica dos ETFs, que são os institucionais que ainda estão no líquido vendendo suas posições, e os long-term holders, investidores de longo prazo, que também estão dividindo suas posições. Nada disso deve ser duradouro, né? Ou seja, um regime que vai durar para sempre. Isso é uma coisa transitória. E acredito que uma vez que a gente mexer nesses dois dados, ou seja, a partir do momento que a gente vê a acumulação dos ETFs e a acumulação voltando dos long-term holders, o Bitcoin volte a subir. Então, se ele pode cair para 70 mil dólares, ele sempre pode. Isso é uma coisa que a gente nunca pode descartar. Assim como ele pode reverter o movimento e começar a subir. Na prática, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu mantenho ainda uma posição boa de caixa, porque final de ano agora também, com os americanos, eles vendem cripto para poder fazer a parte do imposto de renda, depois você compra e tal. Eu não quero passar por essa incerteza 100% comprado, estamos ainda com caixa, e se o Bitcoin cair mais, a gente aproveita para recomprá-lo a preços mais descontados. Mas não vamos ficar pirando aqui em só notícias isoladas, vamos focar naquilo que importa, que é a oferta e demanda, e os grandes players que movimentam o mercado, que estão sendo hoje os ETFs institucionais e os investidores de longo prazo. Então, você que está aqui, me conta o que você está fazendo nesse momento e qual que é a sua perspectiva também para o Bitcoin.